seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou para seguindo Jesus, aquela linda salva de palmas. Olha, a Bíblia diz que o Senhor nos conduz de glória em glória, em sucesso, em êxito, mas muitas vezes a gente passa por as provações e a gente fica meio chateado, mas a Bíblia fala diferente, em Tiago capítulo 1, versículo 12. Parece até que Deus quer que a gente passe por provações. Na verdade, se o Espírito Santo é o professor e ele nos ensina boas coisas, um dia ele vai fazer a prova conosco, para ver se aprendemos a lição, se continuamos firmes, porque a gente aprende para poder ensinar. Tiago, capítulo 1, versículo 12, fala da seguinte maneira: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Veja bem, então se você está sendo tentado, não peque. Ser tentado é uma coisa, mas você é uma pessoa feliz. Mas por que eu sou feliz? Porque eu estou sofrendo? Sim, porque se você não fosse de Deus, o diabo não ia tentar você. Já ia mandar você fazer o que quisesse. E assim ele faz com os perdidos. E diz o seguinte: porque quando for provado, passar a provação, e você não tiver caído, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quem é que ama Jesus? Todo mundo levanta a mão, mas não é bem assim não. A Bíblia diz em João 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, se você tem os mandamentos de Deus, você não vai transigir, não vai ceder para o inimigo, você vai ficar firme, não, eu não vou aceitar essa tentação, eu estou sendo provado, vou passar pela provação, e um dia o Senhor vai me dar a coroa, diz aqui, olha, a coroa da vida. Bem-aventurado o varão, ou a varoa, quer dizer, a pessoa, né, que está no sentido genérico, que sofre a tentação. Então não se desespere, não é que você seja um pecador, um sujo, é que o demônio está lhe trazendo a aprovação. Fique firme. Por quê? Porque quando for provado, passar essa aprovação, receberá a coroa da vida, mas não caia, lute, não entregue os pontos, não, eu não vou cair. Ah, mas é um ganho fácil? Não, eu não faço essas coisas, não. É assim, a pessoa é encantadora, sai fora em nome de Jesus. É isso outro? Não, eu sou de Deus, eu tenho fibra, eu vou para o céu, estou seguindo a Jesus. É como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então temos que combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor, é Ele próprio, não vai mandar um representante não, que já seria bom, mas Ele próprio tem prometido aos que o amam e vai nos entregar essa coroa como recompensa por termos sido fiéis a Ele e nos mantido na palavra dEle. E glória a Deus que assim tem que ser e será. Eu tive na África e vi muitas coisas boas lá nas nossas reuniões. Cada reunião linda, abençoada, Deus abençoando, fazendo aquelas maravilhas tradicionais. Fizemos uma festa na Cidade do Cabo, no ginásio de esporte, que é o mais famoso da África. E foi ali que Deus mandou aquela multidão, curou, libertou. Na hora que eu terminei assim, faz que você não podia fazer. A primeira que fez, jogou a muleta para fora e saiu andando assim. Mas foi lindo aquele jogado da muleta, que é uns 5 metros adiante assim, não te quero mais. Eu não sei o que eles têm programado, não. Tem programado alguma coisa da África? Então mostra para mim, em nome do Senhor Jesus. No dia 27 de abril, a África do Sul comemora o Dia da Liberdade. E a celebração não podia ser diferente, cheia da alegria de um povo remido pelo sangue de Cristo.
Louvado seja Deus pela libertação de todos os males. Ele se fez presente, manifestando poder sobrenatural. Qual o seu nome? Meu nome é Evelyn. O que o Senhor fez por você agora? Até que altura você conseguia levantar os braços? Só isso? Sim. Desde e quando? minhas costas doíam. Desde quando? Já faz um bom tempo. Um bom tempo? Isso. Mais ou menos? Sim. Meses ou anos? Um ano. Um ano. E agora, como está? Glória a Deus. Aleluia. E nós aplaudimos a Jesus, né? Olha, eu estou dando uma explicação que talvez você não ouviu. Por que você está falando igual gringo assim, desse jeito? É porque eu estava falando inglês e a pessoa fala inglês lá e traduziram para o português. E eu não fui pôr a voz em português. Então, um gringo pôs a voz, que já fala bem português, colocou em meu lugar. Mas não é bem assim que o missionário fala. Mas a linguagem é a mesma, não importa o idioma. Você fala, tem lugar que eu prego que eu não sei uma palavra, não sei nem dizer obrigado. E o cidadão traduz, mas se ele traduzir errado, é problema dele. Mas que Deus vem e cura. Então, prova que ele traduziu certo. E foi muito lindo ver aquele povo alegre, feliz, aquela multidão. E lá tem um negócio que a gente tem que aprender. Começou a cantoria, meu irmão, o pessoal levanta do meio, vem para frente, ó, e vai cantando. Sei lá, o que e nas línguas normais lá, porque além do inglês, lá fala vários idiomas e são todos oficiais. E às vezes tinha que ter tradutor para poder traduzir do que está falando para o nosso ali. Até teve um cidadão que, como é que foi? Ele estava assim, eu falei, traduz para mim aqui, era africanês, ele não conhecia, né? Aí ele tá falando, a mulher falou assim, meu braço foi curado, assim, minha mãe foi curada, ela entendia um pouco de inglês, aí mostrou que era o braço. E um outro que foi com a gente aqui, você não vai acreditar, manifestou muito demônio. Aí ele fala muito pouco inglês e se meteu, né? Ele virou assim, Dima, in the name of Jesus, how are you? Como vai você? Aí nós ficamos até brincando com o demônio assim, I'm better than you, estou melhor do que você. Ele ficou triste, mas você respondeu assim, but you are going to be worse than me, você vai ficar pior do que eu. Para poder quebrar o galho. Mas o Raul, ele falou mesmo, depois ele entendeu, eu mandava em português e não saía, aí aí o bicho saiu. Mas glória a Deus que sai em nome de Jesus. Tem mais outro testemunho? É bonito ver esse testemunho. Se tiver, roda para nós em nome de Cristo. Me diga, quanto tempo? Uns 2 anos e meio, talvez. 2 anos, 2 anos e meio. 2 anos. 2 anos e meio. Por 2 anos e meio, ela usou as muletas. Como a senhora andava com as muletas antes da oração? Assim. Assim. Irmã, por favor, coloca a bengala no ombro. Põe no ombro, mulher. Vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, é alegria completa. Com o nosso Deus é assim. Ô irmão, já que com o nosso Deus é assim, vamos ficar de pé, né, pessoal? Por que duvidar? Vamos lançar, soltar os cabos da nau agora, tomar o remo na mão, colocar nossa fé em Jesus. Hoje você veio para ser abençoado. Você que está em casa, entre nesse ambiente de festa. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Vamos cantar com alegria e vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força tu és contra as ondas do
poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Para Jesus, uma linda salva de palmas. Podem sentar em nome de Jesus. Eu tô com saudade para ver como é que está a construção lá do nosso templo. O buraco está sendo feito, já está quase pronto. Mais 1 mês e meio, 2 meses, vai estar tudo ali pronto para já começar a edificação. Roda para mim, como é que está ali? Vê se vocês fizeram a reportagem, roda para mim que eu estou interessado em ver, por favor. Há 2 semanas aguardamos com expectativa notícias sobre o progresso da escavação no terreno do Templo das Nações. E para nossa alegria, este processo está quase no fim. Desde o começo da escavação ela tem apresentado bons resultados, né? Há alguns dias a gente fez um levantamento e ela estava em 72%. E a última medição já apresentou 77%. Em poucos dias ela avançou 5%. Agora falta pouco. Os tirantes também pontuam ótimos resultados. No último vídeo, as paredes direita e fundo estavam finalizando o 4º nível. Agora, começaram as marcações para o 5º e último nível. Na parede esquerda, mostramos o início do 4º nível de tirantes. Atualmente, está 90% pronto. Em seguida, será escavada a terra para o último nível. Por fim, está a parede frontal. Começarão a escavar a terra para o 4º nível de tirantes. Isto não aconteceu ainda por conta da rampa de acesso ao miolo, que só será desativada após concluir a escavação geral. Desta forma, o avanço dos tirantes está assim. No último registro, tínhamos executado 54% de tirantes protendidos. Hoje, temos 58%. Nós avançamos 4% desde o último registro. Dia a dia, o sonho se transforma em realidade para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Não era essa salva de palmas, pessoal? Isso é igual acompanhar uma gestação, né? Já está mexendo e tal, mas vai chegar, está na última semana, nasceu, glória a Deus. Eu estava pensando agora, tem aquela rampa, e quando for a última vez, o caminhão acho que vai ter que ser içado por um guindaste, né? Porque como é que ele vai subir? Não vai ter mais rampa. Então, bom, a gente vai aprender lá. E se for o último caminhão, então a gente vai soltar dar uma linda salva de palmas quando acontecer. E, amigos, vamos para o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, para o nosso estudo de hoje, para depois fazermos a oração da fé. E olha, tem muita revelação nesses 2 versículos que nós vamos ler aqui agora, o 11 e o 12. Nem sei se vai dar para chegar no 12. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia diz que Jesus, quando veio, trouxe 2 bênçãos para a humanidade, além da obra que ele fez de redenção. Ele trouxe a verdade e a graça de Deus. Ainda as 2 não estavam no mundo. O que é a verdade? A palavra de Deus revelada. Alguns poucos entenderam alguma coisa, até os que escreveram lá no Velho Testamento, escreveram sob inspiração sem entender. Aí Jesus Cristo veio, soprou sobre os discípulos e eles passaram a entender a palavra. Da mesma maneira, nós temos que ter esse sopro de Deus sobre nós. Então nós vamos olhar para a Bíblia, o que é um versículozinho, aquilo vai crescer e vai trazer uma grande mensagem que nós precisamos. Às vezes estamos para tomar uma decisão necessária, crucial para a nossa vida,
Mas nós não sabemos. Piso na esquerda, piso na direita, retrocedo ou avanço. Lendo a Bíblia a gente entende. Parece que Deus falou, parece não falou. A palavra fala conosco. Mas missionário, eu não sou de Deus ainda. Jesus disse que ainda não podiam as pessoas entender, porque não eram de Deus. Tem que nascer de novo. Você tem que começar o que você já entendeu, já o bastante. Aceita Jesus, você passa pelo processo mais importante, o seu espírito é recriado. Aí ele perde toda aquela contaminação do pecado de Adão, porque ele é refeito. Preste atenção nessa palavra. O espírito é a verdadeira pessoa. Quando Adão pecou, ele morreu, foi separado de Deus. Morrer para Deus significa ser separado. Então, estava contaminado por pecado, delitos e pecado, a Bíblia diz. Quando nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, o nosso espírito não é curado nem melhorado, o nosso espírito é recriado. E Deus não vai deixar a contaminação do pecado original continuar com a gente, não. Nós somos refeitos em novas criaturas, prontos para fazer a obra de Deus. Portanto, não caia, segure, porque se você for tentado e for provado fiel, você vai receber a coroa da vida. Nesse momento em que você é nascido de novo, você tem toda a condição de entender a palavra, ser dirigido por Deus. Primeira coisa, você vai ser uma pessoa humilde. Se você conhece alguém que é um snob espiritual, porque eu sou de Deus, coitadinho, esse ainda está precisando, ainda tem uma besta fera dentro do coração dele que o impede de ser aquilo que Deus quer. Um dia desse eu falei aqui, e quem não ouviu, eu vou explicar. Por que Deus endurecia o coração de Faraó? Porque o Moisés falava e o Faraó aceitava, depois endurecia. Ele via os milagres. E o próprio Deus endurecia. Então Deus era mau para o faraó? Não. O faraó tinha dentro dele uma besta fera espiritual, que se não fosse domada, faria um prejuízo muito grande. Várias vezes ele disse a Moisés, eu vou permitir que vocês vão adorar a Deus. Mas aí em seguida ele voltava atrás, não permitia. Era Deus que endurecia. Por que Deus endurecia? Porque aquela besta fera faria ele destruir os israelitas. Então, teve que passar por 10 pragas. Chegou o dia quando a praga dos primogênitos, o primogênito dele morreu, do irmão dele, da irmã dele, do tio dele, do vizinho, dos ministros dele, dos servos dele, de todo o egípcio. Não teve um que não perdeu o primogênito, negócio sério, para poder os filhos de Israel escaparem. E quando ele viu que até dos rebanhos o primogênito morreu, o primeiro bezerro, o primeiro cordeiro, tudo morreu. Que tinha lá. Aí o que ocorreu? O faraó, então vão embora. Olha a besta fera aí. Mandou embora. O Moisés apressou, mas não podia apressar muito. Quem conduz gado sabe, ou já viu conduzir, você tem que deixar na marcha dele. Porque se apertar muito, além de emagrecer, você vai perder muitas cabeças. E tinha velhinhos, tinha crianças que também não podiam andar. Então foi naquela marcha. Quando o faraó raciocinou no que fez, a besta fera voltou. 80 anos atrás, o faraó da época matou todo menino hebreu que nascia. Mandou as parteiras matar, torcia o pescoço e jogar na lado do lixo. Olha que gente sanguinária, maldosa era aquele pessoal. Aí, mandou fazer a mesma... O faraó agora reuniu o exército dele. Pessoal, vamos atrás. Reuniu, a Bíblia diz, todo o exército. Não ficou ninguém. Para atacar 3 milhões de pessoas indefesas, sem arma alguma. Tinha uma montanha de lado a lado, eles passaram por aquele vale e chegaram no Mar Vermelho. Parecia que não tinha saída, mas na criação, exatamente naquele ponto, Deus deixou submerso uma passarela. Um pouco mais adiante, 600 metros de profundidade, 400 metros, a gente fala até embaixo de 1000 metros. E ali tinha uma passarela 20 metros abaixo da água, até 60. Deus mandou aquele vento, abriu e todo Israel entrou. Quando o faraó viu, mas gritaram de felicidade. E agora? Eles entraram mar adentro. Só que Deus, que ia na frente, passou para trás, para proteger os israelitas. E Deus tirava os pinos das carroças, saía as ordens, e o faraó gritava, os cavalos empinavam, e aquela confusão tremenda. Vamos, idiota, nós temos que acabar com todo mundo. E foi. Quando o último israelita acabou de passar, porque nenhum mal te sucederá, para nenhuma chegará à tua tenda. Deus fez a água voltar e acabou com todo o exército de Faraó.
Ele não destruiu a semente de Abraão, que era Jesus, que teria que vir daquele povo, e veio daquele povo. Mas ali no mar ia acabar todo mundo, e antes no deserto acabaria também. Ele era perverso, a vida para ele de um israelita era pior do que a vida de um mosquito. E ele recebeu a praga da mosca para mostrar a ele como é que se é atormentado. Mas não conseguiu, porque se Deus permitisse que uma palavra de Moisés amolecesse o coração dele e deixasse ir, a besta fera manifestaria e mataria todo mundo. Então, o que diz aqui a palavra de Deus? Porque a graça de Deus que veio com Jesus se há manifestado, não tem condição de voltar atrás. O dom de Deus é irrevogável. Ele manifestou a graça dele, ela está aqui no mundo para atuar. Quando nós pregamos a palavra, como estou pregando, e oramos, Deus faz maravilha, Deus faz milagres. E como é que ela se manifestou? Diz aqui, trazendo salvação a todos os homens. Meu irmão, não tem esse negócio que tem alguns que são predestinados para a perdição, outros para a salvação. Não. O que faz a diferença é a atenção que a pessoa dá à palavra de Deus e também a unção do pregador. Porque se ele não está em espírito, não tem a unção, a pessoa não vai entender nada. Ele faz uma confusão que até confunde tudo. E problema dele, porque vai responder por aquelas almas que ele deveria estar consagrado em santidade e na direção de Deus, para Deus poder usá-lo. Mas tem alguém que se acha no direito de também fazer coisas erradas. Que vergonha! Nós fomos tirados do mundo para podermos levar a graça de Deus. Mas alguns estão, em vez de levar a graça de Deus, estão levando a contaminação, o pecado. Vão ser dignos de maior açoite, não de maior sofrimento. Não brinque com Deus poderoso, santo, não. Então a graça de Deus se manifestou salvadora para quê? Para salvar. O que é salvar? Livrar do pecado, da morte espiritual, livrar das doenças, das perturbações. É como Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Jesus não levava o perdão? Maria Madalena, a mulher errada, Jesus não a perdoou, não expulsou 7 demônios dela e ela não tornou-se uma santa de Deus? É o que tem que ser feito hoje. As Marias Madalenas que vierem para a igreja, que estão da vida errada, elas têm de ser libertas e tornarem-se santas de Deus. E não o cristão agora se envolver com elas, porque afinal de contas é muito bonita. Ah, você está muito perdido. A beleza que você vê na pessoa é a santidade, é a obra de Deus naquele coração. E isso é que é importante. Versículo seguinte, ensinando-nos, a graça de Deus é uma mestre. Ela nos ensina o quê? Que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, 2 coisas que todos nós temos de renunciar, senão vai nos derrubar. Qual que é? A impiedade. O que é impiedade? Falta de zelo para com a obra de Deus, com respeito pelas pessoas. E isso é uma tentação. Toda pessoa que quer ser de Deus tem que renunciar. Não, eu não tenho que observar se essa pessoa é bonita, se daria um bom programa, está amarrado. Isso nem entra no meu coração, deve ser a atitude de todo cristão. Eu tenho que renunciar a essas coisas, não posso deixar em mim. Primeira coisa. E o que mais que eu tenho que renunciar? As concupiscências mundanas. Essa palavra concupiscência significa desejos desenfreados do mundo. Nós podemos ter grandes desejos de fazer a obra de Deus. Esse nós não devemos renunciar. Mas se é para fazer qualquer opressão, qualquer sujeira, qualquer atendimento à vontade de Satanás, renuncie. Não, eu não vou me dar a isto. Então temos que renunciar. E para quê? Aí que vem o bonito aqui agora, olha. Vivamos nesse presente século, cheio de corrupção e tanta coisa errada, sóbria, justa e piamente. Nós temos que viver nesse presente século dessas três maneiras. Sóbria. O que é sobriedade? Quem se veste com recato é uma pessoa sóbria. Quem não se veste com recato é uma pessoa louca. Então você pode estar escandalizando com a sua roupa. É louco. Você está fazendo uma pessoa tropeçar.
Mas espiritualmente, é quando você veste-se da palavra de Deus de maneira sóbria. Você tem uma palavra de cura, de libertação, de paz, de perdão. Você é uma pessoa equilibrada. A pessoa pode garantir 1 milhão de vezes. Não tem problema. Ninguém vai descobrir. Não, já está descoberto que Deus ouviu o que você está falando e o diabo que mandou você. Então o plano vai ser desfeito agora. Nem me fale mais disso que eu não quero ouvir. Aí você é uma pessoa que está vivendo de maneira sóbria. Outra, de uma maneira justa. Você não aceita nada do inimigo. Mas é uma dorzinha? Não, vai sair agora. É um pensamento imundo? Vai sair agora. É uma coisa negativa. Eu não posso aceitar a má notícia, porque o evangelho é a boa notícia que eu aceitei. E o mal não pode conviver com o bom. E eu quero o bom na minha vida. Então você vai ver de uma maneira justa, rejeitando o mal, tomando posse da bênção e piamente, respeitando a Deus e novamente respeitando o próximo nas suas fraquezas e levando todos a entender que com Cristo as coisas são diferentes. Deixe-me orar por você agora. Pai, obrigado por essa palavra que nós precisamos ouvir. Aliás, desde o início do culto, o Senhor está preparando o nosso coração. Meu Deus, eu oro por todos agora, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração pessoal para você, que está com um problema de artrite, artrose, missionário, eu não estou conseguindo levantar o braço, está uma dor aqui, bursite, tendinite, é no joelho, é aqui na articulação aqui do quadril com a coxa, olha, é no tornozelo. Quem é que está com problema assim dessa dor? Fica de pé agora, mas muito rápido, que Deus vai passar agora e vai curar você. Olha, acredita, Deus já vestiu você de capacidade. O diabo vai dizer que hoje não é o seu dia. Eu vou tomar posse da bênção agora. Quando eu acabar de orar, eu vou falar, faça o que não podia fazer, e você faz em nome de Jesus. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu venho diante de Ti para usar a autoridade que o Senhor me deu, isto para a Tua glória, porque a Tua graça já se manifestou e não voltou para o céu, salvadora. E essa pessoa vai receber a libertação agora da tendinite, da artrite, da bursite, do reumatismo, de qualquer dor, porque Deus esteja desde o alto da cabeça até a planta dos pés, na coluna, nas vértebras, no disco, nas ligamentos do ombro, da cintura, com a coxa, com o joelho, com a perna, com o tornozelo, com o pé. E eu digo agora diante de Ti, toda essa obra do diabo, qualquer doença está amarrado agora, acorrentado em quem está aqui, quem está em casa, e eu determino, saia, não volte mais, em nome de Jesus Cristo. E você diz, obrigado, Senhor. Olha para mim, não tenha medo. Você não podia levantar o braço, levante o braço agora. Faz o que você não podia fazer assim em nome de Cristo. Isso, glória a Deus. Quantos estão levantando? Você não podia levantar o joelho, não tenha medo. Faz agora. Isso, dobra assim, porque Deus está passando em você e está operando. Não desliga. E ainda tem muitos que vão ser curados ainda. Não podia abrir e fechar a mão. Missionário, eu não torci o braço assim e não está doendo mais nada. Quem é que o mal saiu agora? Levanta a mão bem rápido para poder louvar a Deus em nome de Jesus. Saiu aqui a minha dor, o senhor ali, o que foi? Bem rápido em nome de Jesus. Isto. O que foi aqui, amigo? Conta para mim. Foi meu braço, estava doendo desde manhã, desde ontem, e agora, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Lá na galeria, o que foi? O meu joelho. Graças a Deus passou. Amém. E ali o que foi? Braço esquerdo. Braço esquerdo. Já saiu a dor. O que era? Dor? Dor. Amém. Glória. O que foi, irmã? Eu estava com dor no tornozelo, passou. Passou no tornozelo. A bandeira branca lá atrás, o que foi? Bursite que eu tenho nos ombros há muitos anos e eu não consigo nem dormir. Agora eu não estou sentindo mais nada, graças glória a Deus. Lá na galeria, fala lá. Eu estava com uma grande dor no estômago que foi estava embora. me dando sofrer. Foi embora. Foi embora, graças glória a Deus. O senhor aqui, o que foi, amigo? Foi um tombo que eu levei para o missionário e bateu a ponta da clavícula. E como eu trabalho com pintura residencial, não estava conseguindo fazer o movimento correto da pintura. Agora, em nome de Jesus, estou curado. Vai pintar bem em nome de Jesus. Você foi o quê? Muita dor nas pernas. Saiu agora também? Glória a Deus. Saiu. Quem mais em nome do Senhor? Bandeira azul, o que foi aí? Os meus 2 joelhos, fui curada agora. O que tinha aí, irmã? Eu estava para ser operada daqui a 1 ano, mais ou menos, com muita dor.
Não podia dobrar, não ajoelhar, era difícil. E há quanto tempo vinha isso? Ai, há mais de 3, 4 anos já. Agora sumiu. Ei, Jesus, a senhora é tremenda. E lá na galeria, o que foi? Meu joelho, que olha, faz terapia, mas tá bom, olha. Curado, tá curado. Graças a Deus. Glória a Deus. Bandeira branca. É o ligamento dos ombros com a coluna que estava doendo muito. Todo dia à noite precisa fazer infravermelho e mesmo assim já estava doendo. E agora passou. Está livre. Oh, glória a Deus. Está livre do infravermelho. Bandeira vermelha. Dor no ombro. Saiu também. É muita coisa que Deus está fazendo. Quem mais em nome de... onde está agora? Lá, vermelho. Coluna. Sumiu mal. Sumiu tudo. Do lado tem outra pessoa aí. Aproveita. Dor na lombar, passou, graças Passou a agora. Deus. Passou. O amigo lá, o que foi? Coluna está doendo, passei a noite sem dormir com a coluna doendo. Quem foi curado, levanta a mão assim, igreja. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Podem sentar em nome de Cristo e vamos à novela da vida real, por favor. Desde criança eu conhecia a Bíblia, mas eu não tinha aquele encontro com Jesus, eu tinha um vazio muito profundo dentro de mim. Ela sempre foi assim depressiva, chorava bastante, e a gente dizia assim, por que será que ela chora bastante? Uma menina parada, quieta, chorava, sabe? E aqui em casa mesmo, precisa de ver como que era ela. Chegava e já se trancava, não queria falar com ninguém. Tinha dela que ela chegava veio do trabalho assim, que ela trabalha lá no serviço faz 25 anos. Mas às vezes ela chega revoltada, sabe? Eu não via retorno financeiro, eu não via reconhecimento. Passei a patrocinar o Show da Fé. Por um bom tempo a minha vida financeira estava indo muito bem enquanto eu patrocinava o Show da Fé. Depois a gente acaba por teimosia parando, não ouvindo a voz de Deus, parei. E depois que eu parei, minha vida financeira degringolou. Cada vez que eu recebia aqui o boleto do patrocínio, eu tinha vontade de pagar, mas não sei, parece que tinha uma força que não acabava não deixando, né? Eu me afastei dessa igreja, né? Fiquei muitos anos afastada. Por um tempo eu achei que Deus nem existia, mas aquele vazio ainda me acompanhava, sabe? Eu continuava tendo aquelas crises de choro e não sabia o que era. Eu tinha dores no peito, eu tinha crises de tontura, eu tinha problemas assim, respiratórios. E sempre que eu procurava o médico, ele dizia que era emocional, com sintomas físicos, mas emocional. Eu comecei a buscar uma cura e foi em 2011, durante um louvor na Igreja da Graça, que o meu coração se abriu. Dizia, eu vou voltar para casa do Pai. E eu voltei. O Senhor não desiste de Valdirene. Ela então volta à igreja com a família. Pela primeira vez eu descobri o que era Jesus. E dali eu nunca mais larguei Jesus. Ali me firmei. Eu fui vendo essa cura no dia a dia na minha vida. Foi no entendimento, foi buscando a palavra, foi buscando em oração, foi buscando em vigílias, né? Foi ouvindo louvores. Aquela angústia, aquela tristeza, aquela coisa de chorar, de não ter o porquê, não existia mais. Incomodava saber que Deus é tão fiel e por que eu vou deixar de cumprir também com a minha fidelidade com Ele. Porque o patrocínio, você não é obrigado, mas quando você é tocada, né? Você faz isso com amor, com carinho, né? Ela recebe aumento de salário por 2 vezes. A nova renda vem para colocar um ponto final nos problemas financeiros. E tudo isso foi melhorado depois, assim, sabe? Depois dessa busca com Deus, eu ganhei uma promoção. Aquela realização profissional que eu buscava, hoje eu tenho. Eu sou valorizada no meu trabalho. Então, hoje ela está mais feliz nesse sentido de ter resolvido essa situação, esses problemas. Ela é feliz, ela trabalha. Lá no trabalho diz que ela é muito contente com os amigos, ri muito, né? Eu estou conseguindo novamente planejar o meu futuro, coisas que eu não conseguia fazer há muitos anos. Ela se sente bem, ela tem alegria, ela chega do trabalho contente, né? Então a gente só tem de agradecer a Jesus, né? Hoje a Valdirene está realmente caminhando com Jesus, né? Porque a gente vê pela transformação da pessoa, né? Da pessoa da Valdirene. Eu vejo uma pessoa feliz, assim, sabe? Oh,
glória a Deus. Obrigado, Jesus. Irmãos, examinando assim bem rápido a vida da Valdirene. Era da igreja, mas não era de Jesus, não conhecia. Gostava. Foi ser patrocinadora, as coisas melhoraram, mas desistiu de ser. Viu o boleto, uma força, ela achava que não deixava. E é verdade. O dia que ela venceu essa besta fera que tinha dentro dela, e você tem que ver qual é que tem dentro de você. Tem pessoas que carregam a besta do adultério por 10, 15, 20 anos, procurando o momento de fazer a coisa errada. Se isso existe, manda embora a besta da desonestidade, fazer qualquer coisa que a Bíblia proíbe. Não, eu não vou fazer. E procure um encontro com Jesus. Senão você não vai conhecer o Filho de Deus. Você vai ser um religioso. E na igreja evangélica não pode ter religioso. Tem que ter praticante da palavra, pessoa que usufrui de tudo que Jesus Cristo fez. Mas eu não estou conseguindo. Pois é, você tem que pôr como alvo. Eu vou conhecer esse Deus. Deus só me revela a mim. E vai lutando, lutando. Se você não renunciar, o que nós vimos aqui na palavra do Senhor Deus, que o nosso apóstolo querido aqui escreveu. O que nós vimos aqui hoje? Nós temos que renunciar à impiedade, à falta de respeito para com as coisas de Deus. Se você vê uma cena, Michel, eu gosto da novela. Eu até torço para ninguém chegar perto, porque eu quero ver como é que aquilo acontece. Você não está bom não, filme moral. Se você tem uma maldade no coração com alguém, tem que tirar isso. E as concupiscências mundanas, senão você não vai viver nesse mundo sóbria, justa e piamente. E ela agora está vivendo em nome de Jesus. Se você é um patrocinador e parou, pode ter certeza, a coisa está ficando feia para você. Você fez um pacto com o Espírito Santo. Volte. Deus, eu vou me acertar contigo rapidamente. Nós estamos evangelizando 172 nações. Nós não podemos parar. E como é que eu faço, missionário? Fala com Deus que Deus vai lhe dar as condições. Volte e se acerte com o Senhor Deus. Eu perdi os boletos, num acesso de raiva eu rasguei tudo. Agora você anota a conta, faz Satanás, você não vai me enganar mais. Você pode fazer transferência pela internet, no caixa eletrônico, ou quando abrir o banco, lá na porta do banco, lá no caixa do Banco Bradesco. Diga para ele, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2. Está aí no vídeo aí, 3378-2 é o número da nossa agência, a nossa conta é 29.315-meia dúzia. 29.315-meia dúzia. Banco Bradesco, agência 0101, Banco do Brasil, 0101-5, 0101-5 e a conta 62120-X. Quem não é patrocinador e sente a chamada, os irmãos vão passar agora para você tomar a posição mais linda da sua vida. Eu vou vencer esse demônio que não quer que eu obedeça ao Senhor. Pega aqui, preenche o seu nome, se for em favor de um filho, da sua fonte de renda, põe um tracinho e explica para quê. Preenche todos os dados, inclusive e-mail. Se você não tem, trate de arranjar um que você pode conseguir de graça. Eu estou preparando uma revista eletrônica que eu vou mandar de início por mês, depois quinzena, depois semanal, do que acontece nos mais diversos países que nós estamos atingindo com a palavra de Deus. Você tem que ver o que Deus está fazendo. É muito grande. Vou até começar a pedir para as pessoas que receberam a bênção, pedir para um parente filmar, assim, meio minuto, 10 segundos, 1 minuto, e mandar pelo WhatsApp para a gente, pelo Skype, e nós vamos colecionar e vamos começar a mostrar o que Deus está fazendo. É muito lindo estar fazendo. Essa revista eu quero que deixe um espaçozinho para bater e você assistir o videozinho na hora. Deus vai fazer um trabalho bonito. E me dá esse papel, porque no último dia do mês eu faço a consagração. E todo mês eu estou orando por você. E o último dia desse mês será o seu mês. Com o papel você vai ao banco e deposita. Você que tem em casa, telefone para nós para se inscrever. Ou para o Rio ou para São Paulo. No Rio o telefone é 2141-3510. 2141-3510. E em São Paulo é 3181-9022, 3181-9022, ou no site ongraça.com ou no Facebook Missionário Soares. E vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, se eu tenho o desejo de fazer a obra e não faço, quando Jesus voltar, eu vou para o inferno?
Olha, tem duas coisas, tem o desejo e tem a chamada de Deus. A chamada eu não tenho desejo, eu sei que essa missão me foi imposta. Aí eu sou um desobediente, eu não posso falar se vai ou não, porque só Deus pode julgar. Mas que você vai sofrer um prejuízo, vai, se você está sendo desobediente. Segunda pergunta. Missionário, para que serve o corpo de Cristo e o sangue de Cristo da Santa Ceia? Ele falou para fazer isso em memória dele. No corpo ele levou nossas doenças e enfermidades, o sangue foi derramado para os nossos pecados. Lembrando disso, hoje é um dia de cura e de libertação. Dona Eliana, o que tem no Shopping do Povo de diferente aí? Missionário, eu separei aqui os 3 produtos que estão em destaque, são os mais procurados nesse momento. O filme do mês de maio é o filme que se chama O Recomeço. Missionário, todo mês tem filme novo, esse é o do mês de maio. E o livro? O livro se chama Como Cumprir o Seu Destino Divino. E o CD? E o CD Força e Poder, Bruna Martins, lançamento. Depois do culto, a senhora espera que o pessoal vai passar aí e a senhora atende eles em nome do Senhor Jesus. No Rio, em Madureira, do lado da igreja, tem tudo. E em Campos do Goytacazes, na entrada da igreja. O telefone do shopping é do Rio, 2141-5100, 2141-5100. Em São Paulo é o 3181-8038, 3180-38. E o site é spovo.com.br. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, preciso muito de ajuda em oração. Minha sobrinha precisou ir morar nos Estados Unidos quando tinha 2 anos por conta de um tumor no cérebro. Ela precisa fazer uma cirurgia urgente, pois corre risco de vida, mas até hoje nada aconteceu. Ela já está com 9 anos e isso nos preocupa muito. Missionário, creio em Deus e sei que Ele vai nos ajudar. Por isso, lhe peço ajuda em oração pela cura dela em nome de Jesus. O crer em Deus de modo genérico, até os demônios creem, a Bíblia Sagrada diz. O que é crer em Deus? Não é que dizer eu creio naquele lá de cima. É você receber uma palavra de Deus que Ele vai lhe dar, aí você colocar a sua atenção nela, entender e acreditar. Tomar posse da bênção, determinar. Quando você entende e determina, os sintomas podem até na hora parecer que não saíram, mas você sabe que saiu, porque você orou de maneira certa. E é isso que tem que fazer você e a família. A família sai daqui e vai para os Estados Unidos, para um outro país, outra língua, às vezes passa até dificuldade para poder conseguir a cura. Mas pouca gente está querendo sair da sua terra espiritual para entrar na terra de Deus, que é a terra da promessa. E aí assumir o seu lugar, orar e Deus confirmar. É isso que Ele quer fazer. Vamos entrar por esse caminho que seremos bem-sucedidos. Vamos agora ao Momento Nossa TV, por favor. Nós tivemos o desejo de adquirir nossa TV para exatamente colocar para nossa filha, a gente participar, poder assistir os cultos dentro de casa. O canal aberto não tínhamos isso, tinha coisas que entravam dentro da nossa casa que não nos edificavam. Então, tendo o canal Nossa TV nos ajuda muito, ajuda eu, meu esposo e minha filha. A gente aprendeu muito, mais ainda com a palavra de Deus. E a minha filha, ela escuta o missionário, ela ora, ela expulsa demônio. Ixi, ela gosta bastante. Tem ensinamento para os casais, né? O missionário sempre dá a palavra sentido ao casamento, a família, tudo. Isso nos ajudou bastante. E a gente pode até acompanhar mais ainda a palavra, porque no dia a dia a gente na correria não consegue estar lendo ali, né? Quando a gente chega em casa para descansar, a gente coloca no canal da Bíblia e a gente consegue acompanhar mais ainda. Você vê a diferença, pessoal. A menina já está pregando, espantando demônio, que ele está aprendendo a boa coisa. Eu lembro uns anos atrás, teve uma música chamada Na Boquinha da Garrafa, que tinha um programa do mundo que levava as criancinhas de 5 anos, menininha, e ficava rebolando lá. Quer dizer, e achando bonitinho o negócio daquele. E os pais indo, não, tem que dar boa coisa. Se você não coloca a nossa TV, você não tem os 11 canais evangélicos. Você não tem a palavra de Deus a toda hora, até numa hora de necessidade.
Tem um canal da oração, um canal dessa igreja aqui, tem um canal dos pastores, tem um canal Show da Fé do dia, repete 24 vezes, que tem programa de 18 anos, que tudo misturado. Tem tantos canais nossos da Bíblia, e que você vai aprender e vai ser vitorioso. E como é que eu faço? Faça a pré-inscrição, preencha aqui, coloque seu nome e endereço. Você vai ficar com outro papel, você vai ver os pacotes, aí vão telefonar para você. Se você disser não, não vai instalar. E você decidindo, eu quero o pacote tal. E pode ser o completo ou começando o primeiro. Você terá todos os canais evangélicos. Ao total são 60 canais em todos os pacotes. Me dá esse papelzinho, o outro segura com você. E se você não quiser, isso não é uma coisa obrigatória, é condicional. Eles vão telefonar para você 1 dia, 2 dias, 3 dias a mais. Como é que eu faço? Site é nossatv.tv.br. Você está em casa, nossatv, tudo junto, .tv.br. Telefone do Rio, 3265-5000, 0 prestadora 21, 3265-5000, ou de São Paulo, 3181-7027, 0 prestadora 11, 3181-7027. Deixa eu fazer oração para quem está em casa, depois tem a comunhão aqui. Pai, eu entro em nome de Jesus na tua presença para abençoar quem está em qualquer lugar do mundo com problema de doença, de perturbação, de tentação, qualquer outro tipo de problema. Eu amarro toda ação do diabo nessa vida, reprovo e expulso e digo: sai em nome de Jesus. E você diz amém. Agora deixa eu preparar você para a Santa Ceia, porque nós vamos ter e eu quero participar com você. Na palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, nós sempre citamos esse texto. O apóstolo Paulo começa da seguinte maneira, versículo 23, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que você recebeu, Paulo? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. A Santa Ceia é um momento muito sério. Eu não estou falando isso para lhe impedir, mas para você se acertar com Deus, porque se você não é de Jesus, você não pode participar. Missionário, eu não aceitei como Salvador. Ou aceita agora, ou quando passar os elementos, você diz: não, obrigado. Se você é de Jesus, mas caiu em pecado, eu vou orar para Deus lhe perdoar. E você pode confessar. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, chegamos diante de Ti agora. Alguns aqui podem não ter feito a decisão. E olha, meu Deus, que aquela mulher que deu o testemunho hoje ainda não era salva, não compreendia Jesus. Ela era só religiosa. E muitos são. E às vezes parece até mais consagrado que a gente, só parece.
porque não renunciaram ainda à impiedade e às concupiscências, mas Deus, hoje estão fazendo isso aqui agora. Estão aceitando a Jesus como Salvador. E outras pessoas estão confessando, escorregaram, caíram. Pai, perdoa todas essas vidas, purifique-as, santifique-as no sangue de Jesus Cristo. A verdade é que muitos têm estado no vale da sombra da morte, têm passado por tentações, ó Deus, mas não caíram. E quem é tentado não pecou, só se assumir. Mas Deus, aquele que assumiu aquela, está dizendo, perdoa-me, perdoa essa pessoa, muda essa vida agora. Em o nome de Jesus, eu peço e agradeço. Obrigado, Senhor. E amém. Agora os irmãos vão oferecer o pão e o vinho. Você pega, não come e não beba. E se não for participar, não pegue. Mas você pode ajudar pegando a bandeja e passando para o vizinho. Depois que passar a bandeja, aí eu não pego, passo para o outro, vou e pego, porque eu estou com a mão livre. O pão e o vinho. Enquanto eles vão distribuindo, cante com o missionário cantor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear com o celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma saciar. Vamos cantar, cantarolando com o missionário cantor e o pregador vai falando com você. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Aceite, porque vai ser uma coisa linda na sua vida. Celestial maná fez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. É para você saciar poucos pães. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. Ele também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Alguém falta o pão? Vem cear, o mestre chama. Então vamos ficar de pé, que chegou o momento agora. Na noite que foi traído, ele tomou o pão. Tira do copinho o pão, segura ele na mão. O copinho você pode deixar em cima do banco. Levanta ele para os céus, Pai, com temor e tremor. Seguramos o pão, o corpo de Cristo. E te agradecemos, ó Deus, porque Ele recebeu as chicotadas que fizeram feridas, e nelas foram colocadas todas as nossas doenças e enfermidades, e Ele as sofreu em nosso lugar. Agora, Deus, em nome de Jesus, que esse pão seja o corpo de Cristo, porque dele nós precisamos. Obrigado, Pai, abençoa. E todos podem e devem comer dele. Comei todos agora. Pai, obrigado. Oh, meu Deus, esse ambiente é por demais sagrado. Deus é divino.
Nós estamos tendo comunhão agora com o corpo de Jesus. Comemos esse pão que é o corpo de Cristo. E agora, Deus, vamos beber do sangue que foi derramado para a nossa justificação. Levanta o cálice. Pai, nós estamos justificados. Fomos perdoados, inocentados. E estamos tomando esse cálice agora, vamos tomar em memória do que foi feito em nosso favor. Não somos mais estranhos à aliança, somos parte dela, Pai. Estamos ligados em Ti. Pai, abençoa esse cálice para a Tua glória. Todos podem tomar dele em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Crie em nós um espírito reto, ó Deus, inabalável. Dai-nos o sentimento de agradecimento pela santidade que nos é repartida, a Tua santidade, por sermos agora parte da Tua obra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, adore a Deus, porque Ele está lhe envolvendo agora. Oh, você pode agora ser cheio do Espírito Santo. Você pode renovar o dom que há em você. Deus pode lhe batizar agora. Deus pode lhe curar. Senhora que quer a maternidade, esposo da senhora, vocês podem orar agora, porque Deus concede. O defeito pode estar no senhor ou nela, ou até por uma obra maligna, não há defeito, mas nesse momento é tirado. Em nome de Jesus nós vos abençoamos. Oh, sejam pai e mãe a partir de agora. Adore a Deus, porque Ele vai curar também, vai libertar. É grande a obra que Deus vai fazer agora na sua vida. Oh, Jesus, muito obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia.